Vamos falar de economia, é hora da gente receber a nossa comentarista de economia, Rita Mundim. Ei, Rita, boa noite, bem-vinda. Estava te atropelando aqui com a Larissa Rodrigues, quando me lembraram que é você que está comigo, que bom. Rita, eu quero falar com você aqui sobre o caso Master, mas sobre os desdobramentos dele para o funcionamento do mercado financeiro, porque, afinal de contas, a gente tem se perguntado o seguinte, tá bom, mas o que vai evitar uma próxima? O que vai evitar um novo caso? O Brasil tem uma autorregulação do mercado de capitais que é reconhecida reconhecida pela sua amplitude, pela sua abrangência, enfim, até pela sua competência. Mas certamente alguma coisa precisa mudar. Boa noite, bem-vinda. Ei, Thaís, boa noite. A gente falava sobre isso aqui, né? Lembra quando eu falei aquela questão da PEC, da autonomia orçamentária, financeira do Banco Central? Eu disse, gente, o mercado tem que ser ouvido. Então, nós temos, por exemplo, a Anbima, que é uma instituição de autorregulação do mercado. A Anbima é a Associação Nacional dos Bancos de Investimento e do Mercado Aberto. E ela tem os seus códigos. Então, a Anbima já está se posicionando e já está mudando e tentando, né, catequizar o mercado de como que deve ser feita a abordagem em relação ao produto financeiro e ao consumidor desse produto financeiro, o cliente das instituições financeiras. E a Anbima ela criou praticamente 3 pilares para aprimorar isso e em cima da transparência. O primeiro pilar diz respeito a como que você tem que apresentar o produto. A garantia do produto não é o fundo garantidor de crédito, não. A garantia do produto é quem emite o título, é o emissor do título. A garantia do produto está relacionada à taxa de retorno, quanto que aquele emissor está pagando para tomar o seu dinheiro. E a gente sabe que quanto mais alta a taxa, maior é o risco. E ninguém respeitou isso e ninguém avisou aos investidores quando eles estavam tomando o risco master. E, além disso, você tem mais um componente. Você tem que saber quem que é o emissor, você tem que saber, né, qual que é a taxa de retorno e, acima de tudo, qual é o rating, qual é a avaliação de risco de crédito do produto financeiro na hora que você vai colocar o seu dinheiro ali. O outro pilar que a Anbima está atacando pela transparência diz respeito ao que a gente chama de suitability. Infelizmente, os termos são todos em inglês, mas é o perfil do investidor. Ou você é considerado conservador ou moderado ou agressivo. Mas isso não diz respeito à concentração da sua carteira em determinado papel. Então, você tem um perfil conservador. Uai, então eu vou comprar para minha carteira títulos do Master que tem um retorno excepcional com a garantia de até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Aí você ia distribuindo, né, até 250 mil em várias instituições financeiras e concentrando, né, a sua carteira. Então essa concentração passa a ser relevante para considerar qual é o perfil do investidor. Porque não adianta você estar na renda fixa com todos os ovos na mesma cesta, né? Então, esse aqui é o grande problema. E o terceiro ponto, que eu acho mais interessante, quem está pagando o quê? O brasileiro não se preocupa ao entrar no fundo qual é a taxa de administração, qual é a taxa de performance, o que aquela plataforma que está distribuindo o fundo está ganhando, porque quanto mais a plataforma está ganhando é porque o risco daquele determinado produto é grande, porque você recebe proporcionalmente a facilidade ou a dificuldade que você tem de vender um produto. Então, se o produto não é tão nobre assim, a instituição intermediária pode te cobrar mais para colocar determinado produto. Então, tudo isso, a Anbima está tentando deixar tudo isso mais transparente, mas as pessoas têm que fazer a sua parte. Não é só perguntar para o gerente o que eu compro, você tem que saber o que você está comprando, como é que está a sua carteira e quanto que você está pagando em carregar aquele determinado título. Você tem que saber quanto você está pagando para comprar e o que você vai receber. Esses números são extremamente sensíveis ao risco. Quanto maior o retorno,
maior o risco. E quanto mais você paga ao intermediário corretagem para comprar um produto, é porque a venda desse produto é mais difícil. Então, tudo isso a Anbima quer que fique de forma bem transparente. É um passo à frente. Excelente, Rita. Eu acho que esse é um tema, minha querida, se você concordar, a gente vai voltar nele ainda algumas vezes para entender a evolução desse debate, porque isso significa educação financeira, que é a responsabilidade, inclusive nossa, da imprensa, trabalhar e atuar nesse desafio. Rita Mundim, nossa economista, comentarista de economia aqui do Hora H, muito obrigada, minha querida. Boa noite para você. Boa noite.